Nós estamos conversando sobre essa mensagem de aniversário, essa série de aniversário, né? Em que a gente completa 10 anos aqui em Lagoa Santa, aprendendo a fazer a diferença. Por que isso? Porque a gente precisa olhar para trás e perceber quais são as marcas de uma igreja que faz a diferença. Nós precisamos olhar para trás e perceber quais as marcas que nós temos contribuído, que nós temos essas marcas e que temos contribuído para fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dessa comunidade, na vida dessa cidade, impactando essa cidade. E um segundo ponto que nos leva a ter uma reflexão dessa, é para a gente olhar para frente, para perceber olhando para frente ou afirmar essas marcas, dizendo o seguinte: olha, vamos continuar nessa pegada, vamos continuar nesse ritmo para seguir em frente e continuar fazendo a diferença. E na semana passada nós conversamos sobre esse tema, centralidade na palavra, porque uma igreja que quer fazer a diferença na realidade em que ela está inserida, ela precisa ter a centralidade na palavra, ela precisa ter a vida centrada na palavra, começando isso em nós, para que isso faça a diferença em nossas vidas, para que isso transforme o nosso caráter, para que isso molde quem somos e faça a diferença em nós e automaticamente faça a diferença na vida das pessoas que convivem conosco, através dessa comunidade que é centrada na palavra. Olha só essa frase, ela diz assim: somente a palavra de Deus, quando ensinada com integridade e relevância, tem o poder para transformar homens e mulheres. Somente a palavra de Deus, as Escrituras, ensinadas com relevância, com integridade, tem o poder para transformar a sua e a minha vida. A partir da encarnação dos valores de Deus, nós passamos a ser agentes de transformação. A igreja centrada na sua palavra passa a ser um agente de transformação na sua família, na sua empresa, nas organizações que existem nessa cidade, nos órgãos públicos que existem nessa cidade. Essa transformação acontece porque existe integridade e relevância. Integridade e relevância impactam as criancinhas pequenas que estão sendo discipuladas, criadas, educadas, disciplinadas à luz das Escrituras. A integridade e relevância impactam jovens que estão entrando nas universidades e têm que lidar cotidianamente com uma realidade cultural que tem o poder de levá-los para distante do que Deus espera deles. A integridade e a relevância tem o poder de impactar a vida de homens e mulheres, adultos, nos seus locais de trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida conjugal, na sua família. Integridade e relevância. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Uma igreja que quer fazer a diferença, ela precisa estar em conexão com o seu tempo. E quando eu digo tempo, eu não estou falando a tempo de relógio. Quando eu digo tempo, eu estou dizendo que uma igreja precisa estar conectada à sua cultura, à sua realidade, ao momento da história em que ela está inserida, à realidade local em que ela está inserida. Mas você vai me perguntar o que é cultura? Uma definição simples de cultura diz o seguinte: a cultura de um povo ou geração é um conjunto de ideias, valores e manifestações que organizam e dão significado à sua vida. Um conjunto de ideias que organizam o povo. Ou seja, desde que você nasceu aqui no Brasil, você vem sendo formado pela sua família, você vem sendo formado pela escola que você estudou, você vem sendo formado pelo seu meio ambiente, você vem sendo formado pelo seu meio social. Isso tudo vem trazendo e agregando valores a você ao longo da sua vida, que são comuns a outras pessoas, determinados valores e princípios que você encontra nessa nação, nesse país. Você se veste assim do jeito que você se veste hoje, porque você se encontra no Brasil. Talvez se você estivesse na Turquia, você se vestiria diferente. Se você estivesse num país árido, você se vestiria completamente diferente. Talvez você fala do jeito que você fala, porque são expressões que você aprendeu nesse país. Você come as coisas que você come, porque você está no Brasil. Você faz parte, você está imerso
nessa cultura. Essa é a única e exclusiva razão que você tem essas atitudes comuns. Se você tivesse nascido talvez de uma outra cultura, você não ia ver problema nenhum em, ao invés de comer um churrasco, ao invés de comer uma salada, comer formiga frita. Se você tivesse uma outra cultura, os homens não iam ver problema nenhum em andar com saias na rua tranquilamente, à vontade. As mulheres, talvez, se você tivesse em outra cultura, não ia se importar de ter o cabelo raspado, já por aí careca. Mas como você está no Brasil, isso soa um pouco estranho para você. Eu tenho certeza que se você ver um homem de saia na rua, você vai tomar um choque. Faz parte da cultura que você está inserida. Mas tem alguns pontos interessantes acerca da cultura que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, a cultura, ela funciona como uma moldura. Ela funciona como uma moldura que você vê o mundo. Através dos conceitos que você tem, da cultura que você está inserido, você vê o mundo de determinada maneira. Por isso que o que eu acabei de falar faz muito sentido. Quando você vê uma outra pessoa de outra cultura, através da moldura que você tem, isso soa um pouco estranho para você. Mas o problema não é a pessoa, é a moldura com que você está vendo a pessoa ou a situação. Um outro ponto é que a cultura, ela pressupõe um certo grau de homogeneidade. Para uma cultura ser cultura, ela tem determinadas características mínimas em comum entre as pessoas. Por exemplo, a língua. No caso nosso, o português. É típico do Brasil. Se você estivesse nos Estados Unidos, obviamente, você pode até falar português, mas não sei se você vai ser muito compreendido. É inglês. O jeito de se vestir que nós falamos, que é típico da nossa cultura. Tipos de músicas que a gente escuta. A música que você escuta aqui, você não vai ouvir ela tão claramente na Rússia. A música que você escuta aqui, ela não faz parte da cultura da Índia, por exemplo. A cultura pressupõe um certo grau de homogeneidade. No entanto, toda cultura, ela tolera certa diversidade, mesmo sendo homogênea. Às vezes, dentro da cultura, existem subculturas, por exemplo, regionais. Um gaúcho, ele não vai se comportar, ou falar, ou cantar as mesmas músicas que um nordestino canta. Ou um gaúcho, ele vai ter os seus trejeitos de falar, diferente de um nordestino que está lá em cima. São subculturas que existem dentro de um país, ou dentro de uma cidade. Dentro de Lagoa Santa você vai encontrar a subcultura, por exemplo, do heavy metal, que são pessoas que cantam músicas diferentes da que você escuta. Você vai encontrar a subcultura em Lagoa Santa, por exemplo, que é muito comum dos skatistas. Calma aí, Rafa, fica tranquilo. Eles vão ter... O tênis que eles vão vestir vai ser específico da cultura deles. O jeito que eles vão falar, talvez você vai tentar se comunicar com eles, você não vai entender muito bem, porque eles vão ter uns trejeitos que são próprios deles. Subculturas que existem dentro de culturas. Assim nós podemos dizer também que igrejas evangélicas também se tornam subculturas dentro da cultura. Se você tentar conversar com pessoas de algumas igrejas, você vai ter dificuldade de entender o que ela está falando, por causa dos jargões. Glória a Deus, meu irmão, seja bem-vindo na paz de Cristo. Não tem nada a ver isso. Mas talvez você não vai compreender muito bem alguém que chega para você e comentar assim: boa tarde, meu irmão, nós estamos reinando no reino junto com Jesus Cristo eternamente. Subculturas que estabelecem o seu próprio jeito de falar, que estabelecem as suas músicas. Talvez você vai conversar com pessoas que vão falar para você de algumas músicas ou alguns cantores que você nunca sequer ouviu falar. Uma subcultura que cria seus próprios princípios e valores. O grande problema é quando essa subcultura específica das igrejas evangélicas, ela tenta se comunicar com as pessoas de fora. Porque as pessoas que são de fora ou não cristãos não vão ter tanta facilidade para entender esse jeito de falar, esse jeito de se comunicar, esses trejeitos, algumas músicas específicas. E aí vai haver um choque de culturas. Percebe isso comigo? Então,
olhando com uma base teológica, nós temos um grande paradoxo. Qual paradoxo que é esse? Por exemplo, em Gênesis 1 e 2, nós vemos, dentro da perspectiva teológica, que nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, capacitados com poder criativo. O que isso significa? Significa que você tem um som aqui hoje, que você pode escutar a gente falando e cantando, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nos deu o poder criativo dele, para que essas coisas fossem criadas. Você pode se vestir tranquilamente, porque Deus deu a criatividade ao ser humano, a sua imagem e semelhança, para que ele criasse roupas, carros. Esse é um ponto. Porém, tem um segundo ponto. Se por um lado, nós somos seres humanos criados à semelhança de Deus, dotados de poder criativo, e somos os únicos seres capazes de criar soluções para problemas e nomeá-los. Exemplo, um dia alguém estava de pé, cansado de ficar em pé, e ele tinha um problema, porque ele estava ficando com as pernas cansadas. Ele falou assim: vou resolver esse problema. Ele criou o quê? Criou uma cadeira. Falou: opa, agora eu posso sentar. Então ele resolveu um problema e ele nomeou. Como é que eu vou chamar isso? Cadeira. Olha para a cadeira, vê se não parece uma cadeira. Parece uma cadeira. O poder criativo. Por outro lado, em Gênesis 3, nós temos um contraponto disso, que nos mostra que nós somos seres humanos desconectados de Deus em tudo o que criamos, e refletimos assim os sinais dessa ruptura. Deus nos deu a criatividade, a sua imagem e semelhança, mas em determinado momento da história, os nossos primeiros pais decidiram se desconectar da fonte. Eles decidiram seguir pela autonomia, e a partir daí esse poder criativo começou a ser usado com outro viés. Não um poder criativo para trazer soluções de problemas, mas um poder criativo para criar coisas que nos trariam mal, ou nos trazem mal. E aí o ser humano pôde inventar armas que destruíssem uma nação, um povo. O ser humano, através da sua criatividade, agora ele consegue ter artimanhas e planejar, por exemplo, entrar dentro de uma escola e ceifar a vida de 8 pessoas. Percebe como que esse poder criativo, pós-queda, tem o poder de nos destruir. Tem o poder de nos destruir e de fazer o mal. O Pacto de Lausanne, que é um pacto usado por muitas igrejas sérias e bíblicas, define esse paradoxo da seguinte maneira. Ele diz assim: uma vez que o homem é criatura de Deus, parte de sua cultura é rica em beleza e bondade. Você vai olhar à sua volta e na nossa cultura você vai encontrar muitos pontos de beleza e de bondade. Você vai encontrar obras de artes maravilhosas que nos enchem os olhos e nos faz ficar boquiabertos com a beleza. Você vai encontrar bondade em pessoas que se abdicam de si mesmas para ir na direção de outros mais necessitados. Você vai ver ações humanitárias indo na direção das pessoas que estão precisando disso, como por exemplo o caso atual que a gente está vendo em Moçambique, com esse ciclone que devastou aquela nação. E aí você vai encontrar pessoas indo na direção daquele povo em cuidado, parte da bondade de Deus. Mas pelo fato de o homem ter caído, o Pacto de Lausanne continua. Toda a sua cultura, toda a sua volta, os seus usos e costumes, a arte de novo, a música, os relacionamentos, tudo está marcado pelo pecado. E parte dela é inspiração demoníaca. No momento em que o homem e a mulher romperam com Deus, o próprio Lúcifer encontrou brechas para, através do dom criativo, deturpar a imagem e semelhança que recebemos de Deus. Ele mesmo se faz manifestar o seu poder destrutivo através desse poder criativo, destoando tudo. Ele passou a usar esse poder criativo para o mal,
para maldade, pró-maldade, ao invés de usar pró-beleza e bondade. Isso é o que aconteceu depois da ruptura. Mas qual a relação disso com a cultura? Como que nós devemos lidar com isso? Nós precisamos ter uma visão crítica da cultura, crítica, em que a gente possa primeiro observar o que está à nossa volta. Nem tudo que é feito pela maioria comum, na música, na televisão, em livros que você lê, nem tudo isso é bom e belo e nos inspira bondade. Parte disso gera destruição e te move cada vez mais para a corrupção, te move cada vez mais para a imoralidade. É por isso que você precisa observar tudo que está à sua volta e ter uma visão crítica, para que você não caia nessa de ser movido para, por exemplo, lidar com a sensualidade nos padrões fora dos padrões de Deus, para você lidar com a imoralidade sexual. Você precisa observar as coisas que estão à sua volta na cultura e perceber os traços que trazem destruição. Você precisa também discernir dentro da cultura o que é belo e bom, o que é ruim e mal, o que me inspira a pensar em qual a vontade de Deus para a minha vida, ou o que sabota o projeto de Deus para mim, aquilo que me faz olhar para Jesus e me aproximar dele, ou aquilo que tem a capacidade de me corromper e me levar para distante dos passos que Ele quer que eu siga. Alguns exemplos para você observar e discernir na nossa cultura. Um deles, por exemplo, é a moda. A moda é uma expressão cultural que nós devemos observar e discernir. A música também é uma expressão cultural que nós devemos observar e discernir. A música é uma expressão cultural, mas você não deve apenas colocar o seu fone de ouvido e ir ouvindo aquilo como se tudo aquilo fizesse sentido para você. Você não pode só colocar o seu fone de ouvido durante uma viagem sem observar e discernir aquilo que você está ouvindo. O que está sendo dito nessa música, o que está sendo dito nessa canção. Eu quero que o que está sendo dito nessa canção de fato influencie minha vida e me faça viver desse jeito. Canções que falam sobre relacionamento conjugal que não dá certo ou que não valoriza o relacionamento conjugal. Canções que falam sobre a imoralidade sexual, canções que cantam pornografia em suas letras. Será que é isso que você quer que molde a sua vida? Percebe a necessidade de você observar e discernir as músicas que você ouve? Outra coisa da cultura que nós precisamos observar e discernir é a internet. Ótima essa ferramenta, fantástica, uma ferramenta que nos ajuda a aprender coisas, a pesquisar assuntos, a ver notícias de maneira mais rápida, muito bom. No entanto, o segundo negócio mais rentável do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de armas, sabe o que é? E que rola na internet adoidada? Pornografia. A pornografia é o segundo negócio mais rentável do mundo. E hoje qualquer criança, jovem, adolescente, qualquer pessoa que acessar, que der um clique na internet, tem acesso à pornografia de maneira muito fácil. Isso é um ponto que nós precisamos observar e discernir. Eu ia falar uma heresia aqui, talvez eu até fale, mas antigamente para alguém ter acesso ao material pornográfico era dificuldade. As crianças antigamente ficavam correndo atrás de revistinhas, trocavam a revistinha com o outro para poder ver. Escondia embaixo do colchão. Mas você sabe bem disso, né? Eu não sou pecador sozinho, não, gente. Mas a internet tem isso fácil. Hoje qualquer pessoa acessa com um clique a internet e tem acesso a esse material que corrompe a vida das pessoas, que causa um estrago tremendo. Observar e discernir isso. E aí a gente precisa decidir qual padrão a gente vai seguir. As nossas opções devem seguir o seguinte padrão. Quando eu identifico na cultura traços da cultura que me mostram a beleza de Deus,
traços da cultura que me mostram a bondade de Deus, isso é algo que eu devo me conectar. E você vai ver isso muito na cultura. Você vai enxergar na cultura belas obras de arte que vão te aproximar do Criador. Você vai observar na sua cultura músicas que cantam canções, que falam, mesmo que o autor não percebeu o que ele estava escrevendo, mas que falam do Evangelho da graça de Deus. Você vai ver canções que falam isso muito mais do que muitas canções de artistas gospel. A graça comum, isso se chama a graça comum, é um elemento da teologia reformada, embora muitos fundamentalistas não acreditam nisso, mas é um elemento da teologia reformada que diz que mesmo fora dos muros do templo da igreja, você vai encontrar traços que nos falam do Evangelho, que nos falam da graça de Deus, que nos falam do amor de Deus, que nos falam da sabedoria dele. Na cultura, nós precisamos perceber também que na cultura existem sinais de desconexão. E quando nós percebemos esses sinais de desconexão, ao invés de nos conectarmos, nós precisamos confrontar os sinais de desconexão, como por exemplo, a corrupção, a criatividade pós-ruptura, ela teve o poder de corromper o ser humano, e o ser humano consegue se desvencilhar da lei, inventando artimanhas para se corromper. Outro traço, a imoralidade, que você vê à sua volta o tempo todo. A sensualidade fora do padrão de Deus, são traços da desconexão que você precisa confrontar no lugar em que você está inserido, com as pessoas que você convive. E aí de novo, a moda, Deus não tem problema nenhum com acharmos, com vivermos um padrão belo a nossas vistas, belo esteticamente. Deus não se importa com isso, pelo contrário. Quando Ele cria a natureza, se você ler Gênesis, você vai ver que Ele cria a natureza e fala assim, ficou muito bom isso, é um padrão de beleza. Quando Ele cria a mulher, o próprio Adão dá um suspiro e fala, uau, Deus não se importa com isso. Deus, Ele quer a beleza, Ele quer que nos preocupemos com isso. Sim, não se importa, não tem problema mulheres quererem andar bem vestidas e belas. Mas existe uma outra faceta da moda, a mesma moda que convida mulheres a se sentirem mais belas, é uma moda que estimula mulheres a usarem de novo a sensualidade fora do padrão de Deus, fora dos propósitos de Deus para a vida dela, confundindo a mulher com uma jovem ou uma mulher que não segue a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, a maneira com que você lida com o seu corpo, a maneira com que você se veste, com a roupa que você usa, revela grandemente o que você pensa sobre Deus e como você enxerga o fato da vontade dele, de como você usa seu corpo. A forma com que você se veste e usa seu corpo revela muito sobre isso. Música, como eu falei, existem músicas que nos inspiram e fazem bem para a alma e o coração. Nós temos músicos na nossa comunidade que cantam músicas fora das paredes dessa comunidade que nos servem de inspiração, desde o heavy metal a MPB, músicas que cantam para nós sobre o anseio da eternidade. Escuta Lulu Santos, ele canta assim, que existirá em todo tempo, tremulará a velha bandeira da vida. Ele canta sobre o anseio pela eternidade. Em todo tempo tremulará a velha bandeira da vida. Ele quer que a gente esteja atento. Sem ele perceber, ele falou sobre o anseio da eternidade. Músicas que acalmam o nosso coração, a nossa alma. Eu, por exemplo, estava comentando com a Elisa,
Eu estou apaixonado com música instrumental. Eu não falo francês, então vou tentar falar, chama Clair de Lune. Uma música instrumental de um artista chamado Debussy. E eu não consigo parar de escutar ela, porque é uma canção que acalma o meu coração. E quando eu fecho os olhos e escuto aquela melodia, aqueles acordes, aquele pianista tocando de maneira tão bela através do poder criativo que Deus deu a ele, eu sinto que a graça comum de Deus está nessa canção. Mas você vai ver também outras músicas que vão detonar claramente os princípios de Deus. Esse carnaval os meus ouvidos sofreram. Nada contra a festa, mas eu trabalhei num palco, e nada contra o funk, se tem alguém que gosta aqui, mas eu trabalhei num palco que estava tocando funk em Ouro Preto. E tudo que eu escutava era um sexo através de música. Músicas que deturpam os princípios e valores de Deus. Você que tem escutado as músicas, não estou falando para você parar de escutar as músicas que você ouve lá fora, não. Pode continuar escutando seu YouTube, pode continuar escutando seu Raising Conviction, pode continuar escutando Djavan, Jorge Versilo, muitas músicas boas. Esteja atento para você observar e discernir valores da cultura que te afastam de Deus. Talvez você esteja cantando músicas assim. Nós temos que aprender a dizer não para isso. Nós temos que aprender a sermos criteriosos para isso. Criteriosos. Lembra que naquela palavra que a gente falou sobre não julgar, nós falamos que todo discípulo de Jesus precisa ser crítico com as coisas que estão à volta dele. Seja criterioso com isso. John Stott, continuando aqui, tem uma frase em um dos seus livros que diz o seguinte: a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo. Olha só isso. Para que ele deve fazer isso? A fim de relacionar o mundo imutável, o Evangelho de Jesus, com o mundo em mudanças, a cultura contemporânea que nós estamos inseridos. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Vou repetir para você. A tradução é uma outra interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Em outras palavras, o conteúdo é inegociável. A forma, ela é diversa. O Evangelho de Jesus, ele é imutável, ele não muda. A forma com que nós vamos comunicar o Evangelho, a forma com que nós vamos falar dessa graça e desse amor, ela é variável. E aí, deixa eu dar alguns exemplos históricos para você, e eu preciso que você fique muito aqui comigo e me corrija se eu errar em algum momento, tá? Século XVI, houve uma das maiores revoluções midiáticas, a invenção da imprensa escrita de Gutenberg. E isso mudou a visão do mundo. Isso mudou a forma com que as pessoas enxergavam o mundo naquela época. Por quê? Porque a partir daquele momento as pessoas começavam a ter acesso a informações escritas que muitas das vezes era restrita a determinado grupo de pessoas. E as pessoas começaram a receber folhetos, panfletos, folders sobre propaganda, sei lá. A imprensa escrita mudou o mundo nessa época, mudou a visão de mundo. E sabe o que a Igreja Reformada fez? Ela se demonstrou uma ótima surfista, porque ela pegou essa onda e foi junto com essa cultura. Eles pegaram a onda da Revolução e eles espalharam para toda a Europa, Inglaterra, França, Espanha, para toda a Europa, todas as ideias reformadas. Olha que adaptação à cultura, olha eles comunicando o Evangelho dentro daquilo que nós acabamos de ler, imutável, mas de forma diferente, agora é escrita. E aí eles começaram a espalhar isso para todo mundo, e gente de todo canto, gente de todos os lugares começaram a ter acesso às Escrituras. Gente de todos os lugares começaram a ter acesso às ideias reformadas. Gente de todos os lugares começaram, por causa da adaptação da Igreja Reformada a essa nova cultura, a compreender o Evangelho através da escrita.
Mas aí nós tivemos que esperar mais 4 séculos para acontecer uma outra grande revolução midiática. Ela começou no século XX com o rádio e desembocou no final do século XX com a televisão. Esses dois elementos, de novo, vieram para revolucionar o mundo no século XX. Se por um lado, alguns dizem que Gutenberg, ele colocou a mídia na grafia. Por outro lado, e o texto, na verdade, quando ele colocou a mídia na grafia, o texto, as coisas escritas começam a mudar o rumo das pessoas, começam a transformar a vida das pessoas. Na medida que elas liam, elas ganhavam conhecimento. Na medida que elas liam, elas abriam suas mentes, elas tinham novas concepções de mundo e transformavam a sociedade. Mas aí no século XX, isso começa a mudar. Porque gradativamente, o que muda o rumo da humanidade não é mais o que eles liam, mas sim o que eles ouviam e viam a partir do século XX. O que aconteceu com o rádio, por exemplo? Vou falar da televisão aqui, mas o rádio tem um negócio fascinante que os mais jovens aqui não vão conhecer. Eu sei que eu não sou tão velho assim, mas como eu sou da roça, essas coisas eu conheço um pouquinho. Os mais jovens, eles não vão conhecer uma coisa do rádio, porque os mais jovens, o máximo que eles vão conhecer do rádio vai ser o FM. O FM da rádio que eles escutam aqui. Mas o rádio, no século XX, nas primeiras décadas do século XX, ele criou, as ondas curtas. As ondas curtas. E as ondas curtas eram frequências que iam mandando um sinal para longe, e ninguém sabia onde é que essas ondas iam chegar. Era o rádio comunicando com as pessoas. E aí o que a igreja fez? A mesma mensagem, maneira diferente. Ela começou a enviar sinais dos seus cultos, a enviar sinais das suas mensagens pelas ondas curtas. E aí as missões criavam programas de rádio e começavam a enviar sinais de rádio em ondas curtas, e ninguém tinha noção de onde esse sinal ia parar. De repente um sujeito lá na África ligava aquele radião de válvula e estava lá tentando sintonizar alguma coisa para ele poder escutar, e entre ruídos e chiados ele pegava uma mensagem de um pastor acalorado falando sobre o Evangelho de Jesus, da graça. Ele gostava daquilo que ele ouvia, e na noite seguinte ele guardava aquela frequência e voltava e sintonizava o seu rádio de novo e ouvia mais uma vez, e aquilo ia transformando a sua vida, aquilo ia fazendo sentido para ele. Na outra noite ele trazia a sua família e sentava em volta daquele radião e escutava com a família, igual o pessoal escutava as radionovelas, escutava com a sua família aquelas mensagens que iam transformando a sua vida. Ele ia chamar o seu vizinho, e na outra noite ele chamava a comunidade que ele fazia parte, e pouco a pouco, através das ondas curtas, as pessoas iam sendo impactadas pelo Evangelho, porque igrejas tiveram a visão de comunicar o Evangelho imutável de maneira diferente. Estava conversando com o Len, aquele domingo que ele estava aqui, e ele adiantou isso para mim sem saber. Len disse, Len já foi missionário em Cuba, e ele tem uma irmã que é missionária lá em Cuba, e ele estava me contando que em Cuba foi assim. O governo cubano não permitia missionários naquele país, não permitia, e a igreja chegou em Cuba. Que maravilha! A igreja chegou em Cuba porque outras igrejas, preocupadas com o seu contexto, enviaram sinais de rádio, e pessoas começavam a escutar. E tem histórias de igrejas que começavam a enviar treinamento por escrito para aquelas pessoas daquela nação. Ou seja, pessoas que ouviam as mensagens pelas ondas curtas, escreviam uma carta que demorava, sei lá, 1 semana, 3 meses para chegar, e as igrejas começavam a escrever treinamentos, apostilas, para poder capacitar aquelas pessoas daquele país a compreenderem o Evangelho, E aí a igreja juntava algumas folhas e fazia assim por escrito para as pessoas o que elas precisavam fazer, E eles faziam como? Eles faziam cópias no mimeógrafo a álcool. Quem riu sabe o que é mimeógrafo a álcool.
Entregou a idade aí de novo. Mimeógrafo a álcool. E quando estourava o estêncil e borrava tudo, tinha que começar tudo de novo. E como que começava tudo de novo? Pegava o estêncil, levava ele para a máquina de datilografia, ia digitando sem errar, porque não tinha backspace para você corrigir, você tinha que datilografar tudo. Olha só, ainda com toda essa dificuldade, as igrejas ainda enviavam cópias e mais cópias para as pessoas terem acesso a essa informação. E as pessoas, em lugares que sequer, nenhum missionário sequer pisou neles, elas estavam sendo discipuladas, né? Recebendo mensagens, apostilazinhas. João 3,16, Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho único. Ele ia preenchendo as lacunas, ia aprendendo, ia se formando por longe distância, ia se tornando um evangelista. Plantou uma igreja. Foi assim que começou em Cuba. Plantou uma igreja. A grande questão é, e para nós? Porque a grande revolução midiática para nós hoje, nosso tempo, é a internet. E o mal tem usado a internet a seu favor, exaustivamente. O mal está à nossa frente anos utilizando a internet, desvirtuando tudo. O que nós, como igreja, vamos fazer com esse espaço, com essa nova revolução midiática? O que nós vamos fazer? Deixa eu dar um pano de fundo para vocês. Uma base bíblica na cidade de Atenas, em meados do século I. Atenas é o lugar, nós temos o Evangelho, a igreja, e o pregador se conecta com a cultura em Atenas do século I. Fica comigo aqui. Se você se perdeu, eu paro, dou uma respirada, conta até 10 e a gente segue em frente. Mas olha só, essa gravura que vocês estão vendo aí, que está um pouco clara demais, eu não tenho habilidade igual a Fernando para mudar aqui, mas essa gravura, ela retrata a parte central de Atenas no primeiro século. Ela tenta reconstruir como era o centro de Atenas na época de Paulo. Tem um prédio escuro ali naquele cantinho direito, vocês estão vendo mais a sombra dele. Aquele prédio ali, cantinho, do lado direito, é o Concílio do Areópago. Era onde os principais pensadores e filósofos da época se reuniam para decidir fatos importantes, se reuniam para discutir assuntos importantes para a época. À frente desse prédio do Areópago tem um pátio grande, esse está dando para vocês verem mais, que também era o Areópago. Era onde as pessoas se reuniam diariamente para conversar sobre esses assuntos. Elas se reuniam diariamente para conversar acerca da sociedade em que eles estavam inseridos. Elas se reuniam diariamente para conversar acerca da política que assolavam eles naquela cidade. Eles se reuniam para conversar diariamente sobre a religião naquele lugar. Lá no fundo, você consegue ver lá em cima, no fundo da imagem, a chamada e conhecida Acrópole de Atenas. Deve ser um lugar lindo. Me deu até vontade de ir. Acrópole, a palavra Acrópole significa cidade alta. Acros mais polis, cidade alta, onde existiam prédios maravilhosos, estátuas fantásticas feitas por artistas renomados do primeiro século, como por exemplo Fídias. A maior estátua que você vê lá no fundo é da deusa Atenas, a deusa da sabedoria estratégica, a deusa da guerra. Por quê? Porque ela era conhecida como sendo imbatível na guerra pela sua sabedoria estratégica. Mas no entorno de Atenas, você poderia ver também ali no pátio e em outros lugares, inúmeras imagens como a de Apolo, como a imagem de Júpiter,
como a imagem de Vênus, a de Baco, a de Nike, a de Diana. Todos os deuses do Olimpo estavam representados naquelas imagens na Acrópole. É interessante a gente pensar o seguinte, como eu disse, os homens e mulheres se reuniam no Areópago para discutir assuntos importantes que iriam determinar o futuro até do mundo. Se reuniam para tomar decisões importantes acerca da política, acerca de questões sociais, ali no Areópago. E eles se reuniam perto daquelas estátuas. E quando eles olhavam de lado assim, eles viam aquelas estátuas dos deuses do Olimpo, olhando para ele, lembrando eles que os deuses estavam de olho neles. É interessante pensar nisso, que aquele era o local que eles se reuniam para tomar essas decisões, para pensar sobre essas coisas complexas. Atenas, essa cidade, 500 anos antes de Cristo, vou repetir, 500 anos antes de Cristo, vivia uma democracia que até hoje no nosso país nós não conseguimos viver. Em Atenas, pelas ruas dessa cidade, ensinaram homens, por exemplo, como Sócrates, Platão, Aristóteles, homens que com seus pensamentos e suas ideias revolucionaram o mundo da época. Atenas tinha uma reputação intelectual muito forte. Essa cidade ela influenciou decisivamente todo o mundo greco-romano, ela influenciou todo o mundo greco-romano em sua formação estrutural, de pensamentos, influenciou o mundo da época. Tudo isso começou em Atenas, com esses pensadores e mais. Pós-Revolução Francesa, nós ocidentais fomos grandemente influenciados pelas ideias que nasceram nessa cidade. E aí, eu preciso trazer um outro pano de fundo, que é a comunicação de Paulo em Atenas. Em meio a todos esses filósofos, em meio a todos esses pensadores, o apóstolo Paulo chega em Atenas e nos dá uma verdadeira aula de comunicação. Porque nessa cidade, o apóstolo Paulo, ele comunica o Evangelho, a palavra de Deus, a pelo menos três grupos diferentes. O apóstolo Paulo ele chega primeiro e vai na sinagoga, ele encontra com os judeus. E na sinagoga ele fala acerca de Jesus, ele ensina sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. O que significou isso? A sinagoga na época, vamos dizer que ela pode se comparar ou ser equivalente ao que é hoje aqui uma igreja evangélica. Se Paulo chegasse aqui em Lagoa Santa hoje, ele não ia procurar uma sinagoga, ele ia procurar uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica, ele ia falar com as pessoas sobre o Evangelho de Jesus, para ver se as pessoas conheciam o Evangelho de Jesus, ou o verdadeiro Evangelho de Jesus. E aí então ele ia ensinar essas pessoas e formar um grupo, para que essas pessoas começassem a ser transformadas pelo Evangelho, e aí sair, depois de compreender o Evangelho, e comunicar a todos. Paulo não iria na sinagoga, ele iria numa igreja evangélica. Mas depois da sinagoga, lá em Atenas, o apóstolo Paulo saiu e foi para uma região chamada de Ágora. O Ágora em Atenas era uma espécie de lugar onde se comprava e se vendia coisas, onde pessoas se reuniam para comprar, para vender, onde pessoas se reuniam talvez com um happy hour, Vamos dizer assim que o Ágora de Atenas era como se fosse o Laguna aqui, de Lagoa Santa. E aí o Paulo saiu de uma igreja evangélica e foi para o Laguna de Atenas. E lá no Laguna de Atenas era um outro grupo de pessoas com outra forma de pensar. Se lá no Areópago, lá na sinagoga eram pessoas que compreendiam o Evangelho, fundamentalistas, ali no Laguna de Atenas era um outro grupo de pessoas. E de repente Paulo deu uma passadinha em frente ao Frutos de Goiás e viu um cara sentado ali, solitário, pensativo. E Paulo sentou do lado dele, começou a bater um papo com ele, e começou a conversar com ele sobre Jesus, sobre as verdades do Evangelho com esse homem. Mas aí ele olhou e viu um grupo de jovens, tinha um grupo de jovens ali brincando, festejando, eles iam comer uma pizza ali na pizzaria Mangabeiras. E Paulo percebeu eles, fez uma brincadeira, puxou uma conversa, foi lá, bateu um papo, todo mundo riu. E Paulo começou a falar sobre o Evangelho de Jesus para esses jovens, batendo papo. E ele olhou no canto e viu assim, dois
casais que foram ali naquele steakhouse ali comer um hambúrguer artesanal, e Paulo olhou aquele casal e foi conversar com eles e bater um papo com eles. Grupos diferentes que Paulo conversava com eles o tempo todo, e aquilo começou a formar um alvoroço ali, porque as pessoas estavam ouvindo Paulo falar do Evangelho ali, no Laguna de Atenas, e os seguranças começaram a ficar assim: esse cara está criando problema aqui, poxa, o que está acontecendo? De repente, apareceram os fundamentalistas. Apareceram os caras, filósofos, pensadores, os estoicos, os epicureus, e falaram assim: ô Paulo, é o seguinte, cara, olha, o que você está falando aqui não é o lugar de você discutir essas coisas é lá no Areópago. Então, deixa essas pessoas aqui, vamos lá, porque no Areópago é um lugar de se discutir as ideias elaboradas, as ideias conceituais, filosóficas. O que seria um Areópago da nossa cidade, da nossa região, aqui na Lagoa Santa? Você consegue imaginar um lugar onde tem pessoas, grandes pensadores, filósofos, que trazem conceitos? Eu, como não conheço muito Lagoa Santa, vamos imaginar que o Paulo saiu do Laguna, pegou o carrinho dele de roda de pedra e foi lá para o UFMG. E lá no UFMG, Paulo encontrou os doutores da UFMG, para poder conversar com ele sobre o que ele estava ensinando. E aí olha só o que acontece. Vou apresentar para vocês só os melhores momentos aqui. Ó. Diz o seguinte, o texto: então levaram Paulo a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está ensinando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e nós queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades, que era a mensagem que Paulo estava levando. Então Paulo levantou-se e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois eu tenho andado pela cidade e observei cuidadosamente seus objetos de culto. Eu encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E a partir daí, Paulo começa a fazer uma narrativa. Paulo começa a ter um discurso, dialogando com aqueles filósofos, literalmente, detonando os pressupostos deles e apresentando o Evangelho. A mensagem é imutável, de maneira diferente, em 3 pontos diferentes. E aí, o que eu queria deixar para vocês aqui, nessa manhã, é que a cultura do Areópago, onde Paulo estava inserido, ela é muito mais próxima do nosso tempo do que a gente pode imaginar. Muito mais próxima. Nós vivemos hoje na chamada época, né, o período da história, chamado por muitos de pós-modernidade. Né? Me permitam usar um termo diferente, de um pastor muito querido, que usa um termo de cultura emergente, ou período emergente, porque essa cultura ela vai mudando de tempo em tempo. Alguém nomeia agora, daqui 3 anos muda, e está diferente o conceito. Então, cultura emergente, uma cultura que está surgindo, que vem se adaptando a cada tempo, a cada momento. Essa cultura emergente que está surgindo, ela tem muito da cultura do Areópago. Ela é uma cultura pluralista, muito próximo das características que Paulo encontrou em Atenas quando ele conversou com essas pessoas. Deixa eu mostrar para vocês algumas dessas marcas da cultura de Atenas. Por exemplo, o Areópago de Paulo é um espaço de diálogo. Diz o texto o seguinte: então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram. Interessante, porque se você pegar o livro de Atos e começar a ver a trajetória de Paulo, você vai perceber que na maioria das cidades que Paulo chegou, ele teve que sair delas correndo. Paulo teve que sair dessa cidade muitas vezes correndo para não ser apedrejado, para não ser agredido,
E aí ele chegava e comunicava o seu evangelho, o povo falou assim, cara, louco, vamos pegar ele, ele queria dar um palmo em Paulo, e Paulo tinha que ir embora correndo. Mas em Atenas, quando Paulo chega em Atenas, é interessante, os caras discordam de Paulo, eles não concordam com o que Paulo está falando, mas eles convidam Paulo para tomar um cafezinho. Eles chamam Paulo para poder bater um papo, para poder conversar com Paulo. O texto diz, levaram ele para uma reunião no Areópago. Eles querem conversar. Eu diria que nós, em contraponto, nós vivemos uma cultura pluralista. Isso tem os seus efeitos negativos, sim. Principalmente o pressuposto de que não existe verdade absoluta. Principalmente esse pressuposto de que não existe a verdade absoluta, porque isso faz de nós pessoas relativistas. Tudo se torna relativo. Esse é um ponto negativo da cultura pluralista. Mas existe também um lado positivo, e que nós precisamos estar atentos o tempo todo. Qual é o lado positivo de uma cultura pluralista? Pessoas estão abertas a ouvir o que você tem a dizer acerca da sua espiritualidade. Pessoas estão sedentas. E esse é o ponto de partida para você ir como uma igreja conectada ao seu tempo. O grande problema é que a grande maioria das igrejas é surda. Não consegue dialogar, não consegue ouvir quais são as perguntas. Olha lá o texto diz assim, eles me perguntaram. Um diálogo, ele acontece com uma pessoa só? Com duas pessoas, embora eu vi um post de uma querida essa semana que eu achei muito legal, que falou assim, se você me ver conversando sozinho, eu trabalho para mim mesmo, tá? Então se você me ver conversando sozinho, é porque eu estou em reunião. Achei barato isso, muito legal. Trabalho para mim mesmo, se eu estou conversando sozinho, eu estou em reunião comigo mesmo. Mas o diálogo ele só acontece com duas pessoas, não tem como haver um diálogo, não consigo nem falar, um diálogo, não consigo, um diálogo, não tem nem como falar. Diálogo acontece com duas pessoas. A igreja, ela não começa pregando, a igreja ela começa ouvindo. A igreja começa ouvindo a pergunta. E quando a igreja não ouve a pergunta, ela vai ficar pregando sempre respostas de perguntas que não existem. Eu diria até o seguinte, que a grande maioria das igrejas tem um dom maravilhoso de elaborar respostas fantásticas, com conteúdo complexo, com conteúdo muito bom, mas respostas de perguntas que não estão sendo feitas. Não tem ninguém fazendo a pergunta que a igreja está pregando. A igreja é conectada com o seu tempo. É uma igreja que escuta as perguntas que as pessoas estão fazendo. Quando você ouve a música do Jota Quest, que diz assim, vivemos esperando dias... Nossa, vivemos esperando dias melhores, vivendo esperando dias em que seremos melhores. E ali no final, o autor dessa canção, ele traz um clamor que ele fala assim, vivemos esperando dias melhores para sempre. Ele está fazendo uma pergunta. Só que essa música do Jota Quest tem um problema, porque ela traz a pergunta, ela traz um anseio, mas ela não tem a resposta. Por quê? Porque a resposta está na igreja, centrada no Evangelho, que comunica de maneira relevante. A igreja que consegue escutar na cultura a pergunta, ela responde com relevância essa pergunta. Quando você vê, por exemplo, um momento em que na nossa cidade jovens estão perdendo a vida, ou jovens estão tirando a própria vida, você vai se deparar com familiares, com pessoas chegando perto de você e falando assim, você é cristão, né? Você é cristão? Não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Nossa, você viu o que aconteceu? Eu vi. Mas vem cá, você que é cristão? Se Deus é um Deus bom, por que Ele
permitiu esses jovens morrer? Se Deus é um Deus que cuida, por que Ele permitiu que esse jovem tirasse a própria vida? Escute as perguntas. Você vai se deparar com isso no seu dia a dia. Escute as perguntas para que você saiba responder com relevância. Com relevância. Quais são os anseios das pessoas? O que elas estão desejosas? Uma igreja conectada com o seu tempo é uma igreja atenta às perguntas que as pessoas estão fazendo. É uma igreja com uma Bíblia numa mão e o Jornal do Dia na outra. No Jornal do Dia, ela vai ver as perguntas. Quais são os anseios? O que a sociedade tem buscado? E na Bíblia vai encontrar todas, absolutamente todas, as respostas. Continuando, segundo ponto, é que o Areópago em que Paulo estava e o de hoje é um espaço de interesse. As pessoas que estão no Areópago, elas dizem o seguinte: nós podemos saber que o novo ensino é esse que você está anunciando? Nós queremos saber, nós podemos saber isso? Nós vivemos num momento da história em que as pessoas estão desejosas em saber mais e mais e mais e mais sobre o caminho que possa conduzir elas a viver um relacionamento mais efetivo com Deus. A prova disso é a seguinte: sai daqui agora nessa manhã, vai ali no shopping estação, ou no shopping da sua preferência, vai numa leitura. Entra dentro da leitura, para em frente os 10 livros mais lidos no mês ou no ano. Eu aposto com você que a maioria desses livros vai falar sobre a espiritualidade. Engraçado isso. Sim. As pessoas estão em busca, isso é verdade. Você vai perceber isso. Mas elas estão em busca e elas leem, por exemplo, sobre a espiritualidade dos cristais. E elas leem sobre a espiritualidade dos legumes, né? E elas vão ler sobre a espiritualidade das abobrinhas. E você se pergunta assim: por que as pessoas estão indo em busca e lendo sobre a espiritualidade das abobrinhas? É porque tem um tanto de cristão banana, um tanto de cristão que não ouve, que não está atento às perguntas que são feitas. É isso que acontece. O mundo está cheio de cristão que não é referência para ninguém, cristão que com a sua vida não traz marcas de uma pessoa relevante para quem está do seu lado, não geram sinais de referencial, cristãos mudos, cristãos calados, que não anunciam a verdade do Evangelho. E aí as pessoas vão buscar conhecer a espiritualidade da abobrinha. Eles estão buscando respostas nas coisas erradas. Porque aqueles que conhecem onde estão as respostas, talvez estejam se omitindo. Um terceiro ponto é que o Areópago é o espaço de respeito. Porque Paulo, o texto nos fala que Paulo, quando ele estava andando por Atenas, vendo os ídolos, vendo a idolatria daquele povo, se você pegar um pouquinho antes do que eu li, você vai ver que Paulo ele tem um momento que diz que ele ficou profundamente irado, aborrecido com o que ele estava vendo. Ele ficou indignado. Mas o que é interessante é que quando Paulo ele entra em contato com os homens do Areópago, ele não vem com um discurso legalista, com um discurso moralista, com um discurso opressor. Ele chega perto desses homens diante da sua indignação e diz o seguinte: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Percebe o que Paulo está fazendo? Ao invés de chegar esculachando esses caras, detonando eles, Paulo chega com amor
E ele pega sinais, objetos da cultura daquele povo, para poder inserir esses traços daquela cultura e poder comunicar com eles. De novo, vocês vão ver eu falar isso aqui a manhã inteira. Mensagem imutável, forma flexível. Isso é o que Paulo faz. Paulo não chega chutando balde, ou se você preferir, Paulo não chega chutando a santa. Ele não faz isso. Ele chega com um diálogo respeitoso com as pessoas. Esse negócio de você chegar no almoço da sua família, né? E aí você está vendo todo mundo, né? Seus tios, seus primos, você aí de novo aí bebendo, encher na cara, para com isso, rapaz, você sabe encher a cara. Você aí, casado, namorando com a minha prima aí, que dia que você vai casar com a minha prima, rapaz? Fica nesse relacionamento imoral aí, esse jeito que você... vamos lá, esse casamento aí tem que sair, hein? Para com isso. Porque você só vai cativar. Se você fizer isso, a única coisa que você vai conquistar é a antipatia das pessoas. É se tornar aquele famoso crente chato, raso. Talvez a base teológica que Paulo usa nessa dinâmica de conversar com respeito é a seguinte compreensão: a compreensão de que Deus, fica comigo aqui, Deus ele tem uma profunda indignação com o pecado. Deus ele olha para nós e ele tem uma indignação. Talvez como Paulo, ele olha para nós e vê as nossas condutas e ele pensa assim: nossa, vontade de esganar. Uma profunda indignação. Mas o ser humano é alvo do amor de Deus. E aí com isso? Tanto que João 3,16 nos fala isso. Deus amou o seu mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que o mundo não pereça, para que o mundo não morra, para que você viva. E os fundamentalistas que me provem que isso está errado, que Ele não ama o mundo assim, é como se Deus estivesse olhando para nós e falando assim: eu estou indignado com a sua postura, mas apesar de quem você é, apesar de quem você se tornou, eu te amo, para poder transformar a sua vida e te conduzir pelas mãos, e te tratar com amor. Não existe opressão nisso. E aí, essa indignação de Paulo com a idolatria, ela se transforma em respeito. E quando Paulo tem a oportunidade de tirar homens e mulheres debaixo daquela opressão da idolatria, daquela coisa que pegava aquele povo e deixava eles cegos, ele age com respeito, ele age com consideração. No entanto, estou terminando, chega um momento crucial. Passa para mim, por favor. O momento do confronto. E aí Paulo diz: olha, eu andei pela cidade, eu vi o quão religiosos vocês são, eu tentei cuidadosamente para observar. Eu inclusive encontrei um altar que dizia assim: ao Deus desconhecido. O que eu quero dizer para vocês, eu tenho uma coisa para falar. Esse Deus que vocês adoram, apesar de vocês não conhecerem Ele, é sobre esse Deus que eu quero contar para você. É esse Deus que eu quero contar para você o nome dele. Paulo, ele começa com uma habilidade muito grande, desmontando os argumentos dos epicureus, desmontando os argumentos dos estoicos. Sabe como que ele faz isso? Citando poetas gregos, traços da cultura, graça comum. Ele faz pelo menos 3 citações de poetas gregos, um de Creta,
Outro ele pega um trecho da oração a Zeus. Olha só o que Paulo lia para poder comunicar com essa cultura, para poder comunicar com o povo que estava ali. Paulo, ele lia sobre os artistas daquela época, para comunicar com aquelas pessoas com um fundo de experiência comum entre elas, traços de homogeneidade que eles tinham. E aí ele vai descrevendo, ele diz assim: olha, esse Deus que tolerou a ignorância de muito, mas agora não mais. Por quê? Porque ele se revelou em Jesus. Em Jesus ele entrou na história comigo para você, ele entregou sua vida. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou numa cruz. Aí quando ele falou de ressurreição, acabou. Aí bagunçou tudo. Aí foi um alvoroço danado, porque ele falou sobre ressurreição com aqueles caras que eles não acreditavam naquilo. E aí alguns zombaram e falavam: não existe. Outros falam assim: não, calma aí, é muita informação. Vamos falar sobre isso aqui depois. E outros creram. Dentre eles, se você continuar lendo, Dionísio e Dâmaris. Possivelmente, Dâmaris era uma mulher da alta classe de Atenas, porque o nome dela é citado aqui. Lembra? Nós estamos falando de um texto histórico, em que as mulheres não eram citadas assim. Dâmaris, se Dâmaris é citada aqui, Dionísio, como mostra o texto, era um dos membros do Areópago. Se o nome deles é citado aqui, a gente tem que lembrar desse contexto histórico, porque isso foi lido pelos contemporâneos de Dionísio e Dâmaris naquela época, e as pessoas liam e falavam assim: Dionísio? Mas eu conheço Dionísio. Não, peraí, deixa eu ver se tem que pegar o telefone e mandar um zap. Dionísio, estou lendo aqui que você se tornou cristão, cara. Isso é verdade? Dionísio pegava e falava assim, gravava um áudio: rapaz, claro que me tornei mesmo. Inclusive é o seguinte, vamos lá domingo na minha comunidade para você conhecer um pouquinho dessa verdade evangélica que tem transformado minha vida. Mandou áudio. Pessoas conheciam eles. Paulo entra nesse ambiente muito parecido com o nosso mundo contemporâneo de diálogo. E ele respeita as pessoas com traços da cultura, mas quando chega no Evangelho, o Evangelho é imutável, o Evangelho é inegociável. Então você precisa entender uma coisa: o Evangelho por si só, ele sempre foi e sempre será ofensivo. O Evangelho por si só, ele tem elementos que ofendem as pessoas da nossa cultura. 2 exemplos. Nossa cultura, por exemplo, diz assim: grandes escritores de livros de autoajuda, grandes nomes de livros de autoajuda, de cursos, pessoas pagam muito dinheiro para fazer cursos de autoajuda por aí. Esses caras dizem assim: você é o máximo, existe um poder dentro de você, você pode, se você quiser, você pode fazer isso e aquilo e se transformar. É isso que esses caras dizem: você é demais. Sabe o que o Evangelho diz? Você não é nada. Você não pode. Você vai se matar de tentar até se estourar. E quanto mais você tentar, além de você não conseguir, você vai ficar doidinho. Vai precisar de terapeuta para cuidar das suas neuras. Porque você não conseguiu chegar no lugar onde um dia você chegou, pensou em chegar. Isso é o que o Evangelho diz. Uma outra coisa que a cultura nos diz é assim: não, no fundo, todo ser humano é bom. No fundo, as pessoas são boas. A criança, por exemplo, não, você não precisa ficar, coitadinho, não precisa ficar disciplinando a criança, chamando a atenção dela, coitadinha da criança, que coisa ultrapassada. Mulher de Paulo? Graças, querida, não pode. Disciplinando ele assim, que coisa ultrapassada. A criança, ela aprende coisa ruim com a gente. Ela é um serzinho tão bom. Não tem filho falar isso. Sabe o que o Evangelho diz? No fundo, você é mau. No fundo,
Você é perverso. E além de perverso, sabe o que você é? Você é covarde. Sabe o quê? Se você soubesse que podia fazer uma coisa, com a certeza de que ninguém está te observando, você fazer coisas piores que você faz. Mas o Evangelho diz: apesar do que você é, tem uma boa notícia para você. Surpreendente. Deus te ama. Ele entrou na história por causa de mim e de você. Naquela cruz, Ele pagou o preço dos seus erros. Todos eles, Ele pagou o preço da sua perversidade. Ele pagou o preço da sua incompetência de ser alguém melhor. E Ele começou a te reconectar com Ele. Quando Ele começa a te reconectar com Ele, Ele começa uma transformação na sua vida, que vem de dentro para fora, te levando a ser cada dia mais e mais parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o Adão que deu certo. Jesus é o Adão que deu certo. E o grande projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, é te transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Eu queria terminar com uma frase. Pensando nisso tudo que nós conversamos aqui nessa manhã. Pensando em tudo que nós... Eu sei que foram muitas informações. Mas, olha só. Como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho de Jesus? Como seria uma igreja onde o jeitão dos crentes não assustasse o não cristão? Como seria uma igreja onde os trejeitos no momento da adoração, o linguajar que gera um pânico no coração do não cristão, não afetasse ele? Como seria uma igreja desprovida desse linguajar da subcultura, que faz com que a pessoa que não é cristã não entenda nada do que está sendo dito? Como que seria uma igreja que cantasse a Deus de uma forma que o cristão entendesse, que o não cristão entendesse? Que ensinasse a palavra de uma maneira que o não cristão compreendesse? E aí, eu sei que eu já estourei o tempo aqui, mas eu preciso dizer que mais me impactou há 7 anos atrás, quase 7, quase 8, foi que quando eu cheguei aqui, eu pude compreender que há muito tempo eu nunca sequer tinha entendido. Como seria uma igreja que a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho inegociável que transforma nossas vidas? Porque o Espírito Santo tem que fazer a obra. Nem eu nem você temos o direito de alterar o Evangelho imutável. Queria convidar você nesse momento a fazer uma coisa muito importante. Você vai orar. Quando você orar, você vai perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim nesse aeróbico que eu vivo? Como o Senhor quer me usar? A quem o Senhor está me enviando? Porque nós somos a igreja desse tempo. Nós somos a igreja que precisa estar conectada nesse tempo. E nós precisamos conectar com as pessoas dessa cultura. E nós precisamos comunicar o Evangelho de maneira que nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos parentes
compreendam. Nem todos vão aceitar, como foi no Areópago. Mas essas pessoas, dentre essas pessoas existem Dionísios e Dâmaris, que vão se render ao Evangelho, porque você um dia resolveu comunicar essa mensagem mutável, pensando nos traços que a cultura te ensina. Aceite esse desafio de fazer a diferença na vida de alguém que esteja com você, no seu tempo. Aceite o desafio de ajudar essa igreja a ser uma igreja que faz a diferença no seu tempo. Feche seus olhos. Converse com Deus. Ore a Deus. Senhor Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir nesse espaço em comunidade. Obrigado por nos permitir ouvir as suas palavras, Pai, sermos encorajados depois de ver tudo que Paulo fez em Atenas. Pai, nós vivemos na Atenas do século XXI, Senhor. Nos ajuda a ganharmos a consciência de escutar as perguntas que estão sendo feitas, Pai, para que nós, centrados na tua Escritura, possamos ser relevantes e íntegros no que a gente fala, a maneira de responder essas perguntas. Nos ajudas a ter essas marcas bem fixadas em nossas vidas, marcas que fazem a diferença não só em nós, mas fazem a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Marcas que precisam estar constantemente presentes em nosso dia a dia. Senhor, que as pessoas possam perceber isso em nós, esse Evangelho que não muda. Que nós possamos observar a cultura que nos cerca, discernir aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, sermos críticos, respeitar as pessoas, sim, mas quando se tratar do Evangelho de Jesus Cristo, Rei dos Reis, tem negócio, negociável, imutável, para que o teu amor alcance e transforme a vida das pessoas, assim como tem alcançado e transformado a vida das pessoas que fazem parte dessa comunidade. É o que nós pedimos, no nome santo, poderoso, glorioso do seu Filho amado, Jesus.